O nosso entrevistado hoje é o senador pelo PDT do Ceará, Cid Gomes. Senador, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Caio. Prazer estar com você. Senador, indo direto ao ponto com o senhor recentemente virou ali protagonista de um episódio que entrou ali, talvez, até no folclore da política nacional, quando o senhor subiu uma retroescavadeira, avançando ali contra policiais amotinados, tomou um tiro, foi para o hospital. O senhor fez uma reflexão já sobre esse episódio? Bom, Caio, eu lhe digo o seguinte, foi um conjunto de fatores, né, que me levaram a tomar a atitude que tomei. Eu acho absolutamente impossível que todos os fatores somados venham a se repetir. Eu não vou cansar os seus telespectadores com explicações, mas eu faria a seguinte ponderação. Se você vai andando por um beco de São Paulo e encontra um agrupamento de pessoas ofendendo, violentando uma criança, você tomaria alguma iniciativa? Essa é a pergunta que fica. Tem gente que certamente pode não tomar. A minha índole é de tomar uma atitude. Senador, no caso do motim no Ceará, já que policiais não podem fazer greve, né, foi o que aconteceu no estado, queria a sua avaliação sobre a reação do governo federal nesse caso. O presidente Jair Bolsonaro evitou criticar o movimento, inclusive evitou classificar como um motim, né, se referiu como uma greve. Ao mesmo tempo, o governo federal atendeu ao pedido do governador, enviou tropas, depois decretou a GLO, a Operação de Garantia da Lei e Ordem. Então, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre a atuação do governo federal no caso. Bom, nós reconhecemos aqui a iniciativa do governo federal de atender a solicitação do governo do estado, de enviar forças federais e, para além disso, a Força Nacional, a presença do Exército. Nós sabemos reconhecer, apesar de sermos de oposição ao governo Bolsonaro, mas também eu, pessoalmente, não tenho dúvida de que ele fez isso muito a contragosto, porque a ligação dele com essa coisa que lidera esse movimento, as conhecidas milícias, né, é muito estreita. Não, senador, eu queria pegar esse caso do senhor ali, do Ceará, do seu estado. Ele é apontado como um case ali, inclusive dessa possível politização ali das polícias militares e até como sendo um braço armado do bolsonarismo. Isso é fato? O seu estado tem esse embrião desse possível movimento que pode se tornar maior? Qual que é a sua avaliação sobre isso? A Polícia Militar do Ceará e também a Polícia Militar de todo o país pode vir a se tornar ali um braço do bolsonarismo? Bom, o movimento reivindicatório na área das polícias, ele é anterior ao Bolsonaro. Eu mesmo, quando era governador, tive aqui uma sequência de um movimento que aconteceu no Piauí, aconteceu na Bahia, que o Bolsonaro flerta com esse tipo de movimento e que vai procurar se utilizar ou aparelhar esse movimento a seu serviço e em campanhas políticas, inclusive municipais, que viram agora, eu não tenho dúvida nenhuma, a gente aqui no Ceará deverá ter um candidato dessa representação concorrendo à Prefeitura de Fortaleza. Mas o senhor enxerga hoje esse como um motivo de preocupação para os governadores, o crescimento do bolsonarismo entre as tropas? Os governadores devem se preocupar? Ou como conter esse tipo de manifestação partidária, ideológica? Bom, eu penso sinceramente que o sentimento da população, a opinião pública brasileira, nesse movimento que estava iniciando aqui no Ceará, mas que já havia informações de que ele ia se replicar em outros estados brasileiros, a opinião pública rejeitou, criticou muito, a própria imprensa não tratou como havia tratado no passado, como movimento legítimo de reivindicação e já tratou como motim, né? Tudo isso eu acho que arrefeceu, de alguma forma, à disposição das lideranças. Eu acho que a partir do que aconteceu no Ceará,
outros estados brasileiros reduziram ou não levaram adiante aquilo que estava para acontecer. Acho que há hoje uma outra visão coletiva desse tipo de movimento. O senhor é colega ali no Senado do senador Flávio Bolsonaro. O senhor vê um movimento do Senado Federal em protegê-lo ou um movimento do senador de buscar uma proteção ali do Senado Federal, tendo em vista essas recentes acusações, prisão do Queiroz? Como que a casa que o senhor trabalha está avaliando essa questão toda? Já deu para perceber que há assim, um sentimento predominante, eu não diria de proteger, né? Mas é de não se voltar contra um colega. Eu acho que isso é meio que parte da tradição, da liturgia do Senado. Com certeza, se a Justiça, se a Assembleia, se a segunda instância da Justiça no Rio de Janeiro, a primeira, ou o próprio Supremo fizer alguma coisa, pode ter certeza que eu não acredito que haverá uma insurgência do Senado, mas também não fará nada para precipitar um julgamento em relação a ele. Acho que a posição do Senado, pelo que eu sinto lá, é meio que de lavar as mãos, deixar que as instâncias jurídicas cuidem do assunto. Senador, o senhor falou agora há pouco sobre o que o senhor vê como uma relação do presidente Jair Bolsonaro com milícias. Essa foi a sua colocação. Por que o senhor faz essa afirmação? Baseado no quê? Queria que o senhor explicasse. É só sair vendo. O Queiroz, aquele outro que foi assassinado na Bahia. Enfim, é muito estreita a defesa, as homenagens que a família, parlamentares, em outras oportunidades, fizeram a essas figuras conhecidas por serem milicianos no Rio de Janeiro. Então, para mim, isso é uma obviedade. Agora, nesse caso do Fabrício Queiroz, que é o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o senhor enxerga isso como uma ligação ou um problema, uma fonte de problemas para o senador, ou necessariamente todo esse caso arrasta o presidente Jair Bolsonaro para esses questionamentos, essas colocações? Olha, a prática de promover o que se chama aí rachadinha, isso muda de lugar para lugar. Infelizmente, é uma prática comum em boa parte dos parlamentos brasileiros, né? Ela está presente eu já vi aí denúncias, sim, muito objetivas. No gabinete do mais novo lá, o vereador, não sei exatamente qual é o 01, qual é o 02, qual é o Carlos 03. Bolsonaro. No Flávio, que parece que o Flávio é o 01 como deputado, e o Bolsonaro assim, réu confesso na utilização, no desvio de finalidade de recursos públicos. Ele deu de viva voz uma resposta para uma pergunta: o que é que você fazia se você tinha um apartamento, o que é que você fazia com o dinheiro do auxílio moradia e tal? Ele dizia: não, eu alugava um flat. Para quê? Não, palavras dele, para comer gente. Então, ele é réu confesso nessas coisas. Um dia desse flagraram uma funcionária de um sítio lá do Cabo Frio ou do Búzios, não sei, uma dessas praias, Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. Então, o desvio nessa forma de gastos das verbas de gabinete é notório na família inteira. O que há, para além disso, no caso deles, e aí eu não sei até que ponto isso envolve o Bolsonaro, é o retorno e esse retorno, né, a história dos laranjas, para fazer com que esse dinheiro retorne para bens particulares, feito através de milicianos. É o dono de uma pizzaria no Rio de Janeiro, foi esse que foi assassinado lá na Bahia, enfim. Qual que é a sua avaliação do caso? O senhor acha que esse caso é suficiente tanto para levar adiante um processo contra o Flávio ou levar adiante, eventualmente, um processo contra o presidente da República? Ações passadas, antes do exercício do mandato, não podem ser alegadas para uma perda do mandato atual, né? Obviamente, a partir de desdobramentos judiciais,
se a pessoa realmente é condenada, aí ela deixa também de atender os pré-requisitos de moralidade pública para o exercício de qualquer cargo de representação parlamentar ou executivo. Então, para ficar claro, o que o senhor está nos dizendo? Que o senhor entende que desdobramentos do caso Queiroz não seriam suficientes para um processo contra o presidente da República, é isso? Isso é a letra explícita da Constituição. Você não pode ser afastado de um mandato por um crime cometido antes do exercício do mandato. A possibilidade de impeachment ou de cassação de mandatos só pode acontecer por crimes cometidos durante o exercício do mandato. Não sei quem diz. Agora, o Bolsonaro está dando margem todo dia para isso. Eu, em tese, sou contra a vulgarização desse instituto que chama impeachment. Se poderia aprovar no parlamento o pedido de um plebiscito, de uma consulta popular, onde todos os brasileiros iam votar se desejam a permanência sem que haja a incorrência de um crime, só mesmo pelo fato de não estar fazendo um governo que agrade a população. Impeachment, para mim, deve ser utilizado em casos de absoluta gravidade. Ele não pode ser banalizado. Mas o Bolsonaro ele tem dado repetidos motivos para isso. E são ações no exercício do governo que começam a trazer prejuízos graves para a população. Você vê, por exemplo, se a gente, ao final de uma pandemia como essa, for pesquisar quantas pessoas tiveram o agravamento da sua situação pelo uso de uma medicação que o presidente da República prescreveu, e ele está denunciado por isso, entre outras coisas, no Tribunal de Haia, que acolheu a denúncia. Então, vai haver aí uma investigação e isso pode gerar um desdobramento. O Bolsonaro pode ser responsabilizado pela morte de pessoas, por iniciativas, por ações dele no exercício da presidência da República. Nesse caso, o senhor está falando da cloroquina, da defesa do presidente do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina para combater a Covid. Isso. Claro. Que autoridade tem? Isso é uma coisa de especialistas. Como é que um presidente pode cometer a inconsequência de prescrever, de recomendar um remédio que é comprado em farmácia, que nem precisa de receita médica, Então, isso, a meu juízo, atenta, é um crime contra a população. O que se tem que ver é apurar se houve realmente pessoas que perderam a vida por conta da utilização recomendada pelo presidente da República. Senador, então, para ficar claro, o senhor entende que desdobramentos do caso Fabrício Queiroz não podem ser usados contra o presidente Jair Bolsonaro, é isso? Isso não é uma opinião minha, bem entendido. Isso é um dispositivo da lei. A lei diz que ninguém pode ter o seu mandato cassado por crimes cometidos antes do exercício do mandato. O mandato só fica em risco se o crime for cometido durante o prazo de exercício do mandato. Então, no caso deles, questões anteriores não podem ter repercussão legal, jurídica, formal para justificar uma cassação ou um impeachment. Você avalia esses últimos movimentos dele, senador, esses movimentos aí que são considerados aí gestos de pacificação em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao Congresso, essa montagem de base aliada? O presidente mudou? Bom, eu acho que qualquer movimento nessa direção, antes tarde do que nunca. O Bolsonaro, lamentavelmente, ele tem um espírito muito belicoso de briga, de agressão, e ele fez a sua vida assim, conquistou os seus mandatos assim, inclusive acho que esse de presidente da República foi fundamentalmente um ato de negação. Na medida que a pessoa deixa de ser candidato e passa a ser o presidente, o que ele deve fazer, o que ele deveria fazer, a meu juízo, era um grande esforço de pacificação, um chamamento ou um apelo para que encerrem-se as questões que dividiam o país, para que a gente possa unir toda a população, conclamar todos os partidos, todas as forças, todos os segmentos para governar focando nos problemas do Brasil. Mas ele não age assim. Quando ele começa a ver que está indo além da conta, que começa a ter alguma ameaça sobre o seu mandato, aí ele toma iniciativas pacificadoras,
enfim, acho que é o que está acontecendo agora no momento. O senhor, então, não acredita que esse movimento do presidente vai durar, que isso é uma nova postura? O senhor entende, então, que é algo pontual? A natureza dele é beligerante. Claro, repito, quando ele começa a se sentir ameaçado, aí alguém deve aconselhá-lo e ele deve ter surtos de humildade, mas a natureza dele é de arrogância e de prepotência. E parássemos agora ali, qual que seria o legado assim, do governo Bolsonaro? Os livros de história no primeiro mandato e meio, né? Já estamos na metade do segundo ano. Qual que é a sua avaliação? O que dizer sobre este 1 ano e meio? Eu me esforço, sinceramente, para não ser assim considerado uma pessoa radical, de oposição insana ao presidente. Eu já votei algumas matérias lá. Ontem mesmo, a gente votou por unanimidade uma medida provisória, né, do governo. Então, eu me esforço para separar o que é de interesse do país e o que é maluquice, perdoe, do despreparado Bolsonaro. Mas ele consegue mexer com muita coisa, né? Afinal de contas, é o presidente da República, afinal de contas, é quem tem a caneta, né, para usar uma expressão dele. Você vê o seguinte, vamos ficar num caso aqui, um ministro dele, nomeado por ele, porque estava tendo reconhecimento da população, ele começou a enxergar nele um adversário. Ele é paranoico, né? Acho que ele só pensa na reeleição, a despeito de ter dito até que não seria candidato à reeleição, mas ele só pensa nisso, só pensa naquilo, né? E quando viu o ministro lá com um bom índice de aprovação, ele cuidou de tirar o ministro. Esse Witzel, governador do Rio de Janeiro, deve a eleição dele ao fenômeno Bolsonaro. Mas quando acho que ele começou a achar que o Witzel tinha pretensão de ser candidato a presidente, também rompeu com ele. Portanto, assim, legado, sinceramente, na hora que as iniciativas do Guedes nessa área liberalizante poderiam, segundo ele, começar a ter efeitos, vem uma pandemia dessa que nos induz a maior recessão da história do país. Então, sinceramente, está difícil encontrar um legado para ele. E eu torço até que, pelo Brasil, que as coisas não fiquem tão ruins assim, mas a tendência é muito ruim. Os prognósticos são muito ruins para o país ao longo dos próximos meses e anos. Aproveitando que o senhor teve passagem pelo Ministério da Educação, né, ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, gostaria da sua avaliação sobre o que estamos vendo nessa pasta no governo Jair Bolsonaro. Tivemos aí o terceiro ministro, né, que saiu do comando do MEC. Por que o governo Jair Bolsonaro está tendo tanta dificuldade de acertar no Ministério da Educação? Acho que alguém meteu na cabeça dele que ele iria fazer conscientização ideológica ou ia fazer... ia conseguir adeptos ideológicos através de uma política centrada no Ministério da Educação. Eu creio que seja basicamente isso. No final das contas, você lembrou, eu passei lá, embora que muito brevemente, né? Mas o papel do Ministério da Educação é um papel de liderança. O Ministério da Educação praticamente não tem uma matrícula, né? O ensino infantil é feito pelos municípios, o ensino fundamental, estados e municípios, o ensino médio é feito pelos estados. As universidades, eu estou falando de públicas, né? Tudo matrículas públicas. As universidades, elas são feitas, óbvio, com recursos do Ministério da Educação, mas são autônomas. Então, tem reitores com mandatos, com autonomia, com orçamentos próprios. Então, o papel do Ministério da Educação, se quiser efetivamente atuar, é muito restrito, diretamente. Ele não tem essa opção de implantar um modelo pedagógico, né? Quem faz isso são os municípios, as universidades autônomas e os estados. O papel, a meu juízo, do Ministério deveria ser liderança, né? E o perfil das pessoas que ele tem convidado até o presente momento está muito distante disso, né? Então, ou ele revê essa visão, ou a gente vai ficar com essa, infelizmente, cabo de guerra
né, entre o Ministério e toda a rede de educação do país. Senador, todos os indicativos ali nessa sucessão no Ministério da Educação era de alguém com viés mais alinhado à academia, mais afeito ao diálogo. O senhor enxerga, pelo menos no processo de escolha, de sucessão de Abraham Weintraub, um enfraquecimento dessa ala ideológica, né, chamada ala ideológica olavista do governo Bolsonaro, ou o senhor acha que é apenas um momento que fruto do acaso ali, que depois essa questão ideológica permanece e permanecerá no governo Bolsonaro muito forte? Olha, de novo volta à personalidade do Bolsonaro. Quando ele escolheu o colombiano Vélez, o Vélez tem, a despeito de ser um conservador, né, mas ele tem um vínculo com a educação, ele tem uma história com a educação, né, muito menos no que o papel eu defendo para o Ministério, que é um papel de liderança, mas de alguma forma um vínculo profissionalmente com a educação. Esse Weintraub, ele não tem nada a ver com a educação. Então, ele acontece no momento que o Bolsonaro estava se julgando forte. Ou seja, ele retoma a posição. No começo, ele entrou com humildade, assustado com o fato de ser presidente, ser sido eleito presidente, e com os desafios que ele começava a tomar conhecimento. Ele sabia muito pouca coisa da realidade brasileira. Então, fez um ministério tentando. Eu lembro que ele convidou a Viviane. A Viviane é um extraordinário quadro para isso que seria a liderança, a Viviane Sena, né? Ela acabou não aceitando, acho que já conhecia um pouco da personalidade dele. Mas quando ele estava forte, eu acho que quando ele escolheu o Weintraub, ele estava se julgando o rei da cocada preta. Foi aconselhado por militares, creio, para escolher o Decontelli, mas o Decontelli acho que pisou na bola, né? Senador, trazendo então agora, mudando de pasta na esplanada, né, trazendo complicações para o presidente que surgiram ali com a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Gostaria de ouvi-lo nesse caso, né, que ganhou grande repercussão. A gente teve ali basicamente uma guerra de versões. Moro saiu dizendo que Bolsonaro não tinha um compromisso com o combate à corrupção, que fez tentativas de interferir na Polícia Federal. Bolsonaro nega, diz que não tentou interferir na Polícia Federal, que tentou mudar ali o diretor-geral, que é algo que ele tem direito, por exemplo. Em quem que o senhor acredita nesse caso, já à luz do que a gente viu nessa investigação? Eu acho que os dois têm razão. Para mim é o seguinte, a prévia para mim é de que o Moro, a despeito de ser considerado aí por muitos um herói nacional, um combatente da corrupção, eu não o enxergo como tal, né? Eu acho que ele é um carreirista, que é um oportunista e uma pessoa que malversou a profissão. Ele, como juiz, exerceu a profissão para somar, para atender os interesses carreiristas e oportunistas e ideológicos que ele tinha. Então, isso para mim desconsidera, né, como uma pessoa correta, séria, o juiz Sérgio Moro. Nunca acreditei, sempre achei um farsante. Para mim, juiz tem que ser duro, né, tem que resolver os problemas, corrupção tem que ser combatida, mas na hora que a gente começa a transformar isso em shows pirotécnicos, é porque o cara tem uma segunda intenção. Então, se ele é capaz de malversar a profissão, ele é capaz de malversar os seus princípios. Portanto, os seus princípios, a meu juízo, são só fachada, são só estratégia de um plano maior que ele tem, que é de entrar na política, né? Muito bem, agora ele está no ambiente da política, vamos discutir como político, ele não vai ter mais a toga do juiz. O Bolsonaro, é claro, ele acha, né, que está sendo vítima de uma perseguição. Agora, o problema é que tudo indica que realmente os meninos se desandaram, né? Os meninos se comportaram mal. E é inimaginável que haja um acobertamento, que haja todo um complô para preservar aí a vida pregressa dos seus filhos e dele. Eu acho que ele, pessoalmente, está envolvido, tinha conhecimento e era o líder disso tudo.
essa coisa de rachadinha, essas práticas todas, relação com milícia, é do clã, né? É do clã Bolsonaro a prática. E o Moro estava querendo trocar, dizia, olha, eu até deixo você indicar, mas depois que eu for para o Supremo. E o Bolsonaro disse isso. Ele admitiu trocar, mas só quando fosse para o Supremo. Quer dizer, os dois têm razão, os dois não são flor que se cheire. Senador, o senhor, na sua avaliação, o fato do Moro simbolizar ali a Lava Jato e também o Congresso ter sido alvo, boa parte do Congresso, das lideranças do Congresso ter sido alvo também, não só da Lava Jato, mas de outras ações ali de investigação, isso cria um mau humor contra o Moro, que enseja o fato ali de referendar o que o Moro diz, referendar o que ele disse também contra o establishment político ali em geral? Bom, essa coisa, eu não quero aqui negar a corrupção no Brasil, eu não sou conivente com corrupção, eu acho que corrupção, além do mal, do desvio do dinheiro público, ele causa um mal, a meu juízo, muito maior, que é a perda de credibilidade da política. A política virou sinônimo de safadeza. E a gente não vai resolver nenhum problema do Brasil se não for pela boa política. Não vai se resolver o problema de educação, não vai se resolver o problema de saúde, não vai se resolver o problema de saneamento, de moradia, se não for pela política. Não existe outro caminho, não vai ser o mercado, né, ou quem quer que seja, que vai conseguir resolver os problemas sociais, a desigualdade de renda e os milhares de desafios que o Brasil tem. Quando se desmoraliza a política, você entra no mundo cão. Né? Então, ninguém confia mais em nada, ninguém tem mais esperança de nada, de coisa nenhuma, ou fica se fazendo surgindo esses pseudo-salvadores da pátria. Né? A nossa história é cheia de exemplos de pretensos salvadores da pátria que um ano depois já decepcionam a população. Por isso é que eu digo que tem que ter planejamento, esse planejamento tem que ser pactuado antes da eleição para que já saibam muitas vezes, quando vão votar, que vão ter que fazer algum tipo de sacrifício em nome de um projeto duradouro, em nome de um projeto que realmente dê respostas aos desafios que nós temos no Brasil. Agora, vamos para a prática. Essa semana, nós tivemos uma operação da Lava Jato. A Lava Jato não é só Curitiba, ela tem uma secção, acho que na Brasília, outra no Rio, outra em São Paulo, e teve uma operação lá contra uma pessoa famosa, conhecida e tal. Colega lá, colega do Senado. Quem é o juiz? Quem foi o juiz que determinou as iniciativas? Bom, vocês estão aí, até talvez saibam, mas a média dos brasileiros não tem a menor ideia. E a justiça deve ser feita assim. Deve ser feito o que tem que ser feito, a operação tem que ser feita. Agora, o juiz tem que ser discreto. Na hora que o juiz começa a querer ser um ele perde a necessária isenção, que é o princípio basilar da justiça. Senador, qual a sua avaliação sobre a presença dos generais e dos militares no atual governo? Na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro se fia nas Forças Armadas como um instrumento ali até para ele se empoderar no cargo? Eu não tenho dúvida disso. Ele acredita no íntimo dele que, tendo colocado no governo a quantidade de militares que colocou, das três forças, ele estaria preservando ou ajudando a reforçar o seu mandato. Eu, sinceramente, não acredito que a instituição, Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, de fato, cumprirão esse papel. Eu acho que no dia que a Justiça resolver alguma coisa, se resolver, porque a Justiça pode processar, né, um presidente e condená-lo. No dia que o Congresso Nacional, a Câmara aceitar um pedido de impeachment e o Senado autorizar e o Senado efetivar, eu tenho certeza que as Forças Armadas reconhecerão o seu papel de defesa do país e não de defesa de um governo. Mas o senhor vê algum tipo de possibilidade de risco à ordem democrática? Muito se falou recentemente, né, desses impulsos em direção a algum tipo de ruptura. O senhor acredita? O senhor vê exagero nesse tipo de leitura? Eu acho que são arroubos do Bolsonaro. Arroubos sem fundamento. Ele não tem retaguarda para isso. Eu, sinceramente, não vejo risco
comparar os dias de hoje com 64, eu tinha 1 ano de idade, mas já ouvi muito sobre o que aconteceu. Na época existia um grande movimento, né, em que a elite econômica apoiava, a grande imprensa brasileira apoiava, forças internacionais apoiavam, né? Então, foi uma conjunção de fatores que permitiu a Revolução, o golpe de 64. Nesse momento, nunca a população valorizou tanto a democracia. É o momento de maior apoio à democracia. Então, definitivamente, para mim, risco zero, né? Risco zero de haver alguma ruptura na democracia do nosso país. Senador, eu queria falar um pouco também sobre a sua região. As pesquisas ali, inclusive pesquisas da oposição ali, de alguns governadores aí da região Nordeste, apontam um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas camadas mais baixas ali, de menor renda da população, em razão do auxílio emergencial. O senhor nota isso? O senhor nota uma mudança do humor da região Nordeste em relação ao presidente da República devido ao auxílio emergencial? Olha, as pessoas mais pobres, elas são tão descrentes, elas são tão ver para crer, né, que na medida que tem alguma coisa de fato, elas acabam reconhecendo. Então, eu, coincidentemente, havia comentado anteontem, eu não vi nenhuma pesquisa, mas tenho sentido que na população mais pobre diminuiu, eu não diria que está aprovando, adorando, mas diminuiu a resistência ao Bolsonaro, tá certo? Para mim, isso, o meu faro estava sentindo isso. Você está me dizendo que pesquisas estão apontando, meu faro estava... Não creio que isso seja capaz de reverter uma onda. Eu acho que aqui há um sentimento predominante de oposição à conduta, à forma de agir do Bolsonaro. Por que, senador, tem esse sentimento? O Nordeste é o bastião aí da oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Não, eu estou falando, as pessoas mais pobres, elas reconhecem, são gratas, isso é uma virtude, né? É uma virtude. Ela recebia 100 e agora está recebendo 600, né? Então ela é grata. Esse cara não é o Satanás tão grande como diziam, não, porque as coisas são muito maniqueístas também, né? Eu não vou dizer que o Bolsonaro tenha ódio, eu não sou assim, né? Ódio a pobre, né? Ele tem um temperamento, um comportamento, uma visão equivocada sobre o Brasil, mas não acho que queira que os pobres morram. Então. Senador, esse movimento recente de Jair Bolsonaro, de tentar dar mais ênfase à questão social, também uma visita que ele fez recentemente ao Nordeste para pontuar ali, né, uma obra, a transposição do São Francisco, e esse esforço para montar uma base parlamentar, a aproximação com o Centrão, tudo isso começou a ser comparado com o movimento que o ex-presidente Lula fez, ainda no seu primeiro mandato, quando acabou ali se vendo alvo, né, o governo atingido por escândalos. O senhor também vê essa relação? Há similaridades? Óbvio, tenho que reconhecer pelo menos 2 fortes similaridades. Os dois estavam sendo alvos de investigações, de denúncias, né? O Lula no mensalão e o Bolsonaro nessa questão da rachadinha dos familiares, e ambos fizeram esse movimento de tentar cooptar o apoio do Centrão em bases fisiológicas, né? Cargos e recursos para investimento dos deputados, dos parlamentares em seus municípios. Mas acho que as semelhanças se esgotam aí. Eu acho que o Bolsonaro tem um grande problema, vou repetir talvez já pela 4ª vez, o Bolsonaro é incapaz de planejar, ele não tem um projeto. E diferente do Lula, acho que o Lula tinha um projeto. Então, eu acho que isso é terrível. E há uma outra questão fundamental também, que o Lula fez isso no momento em que a economia começava, o Lula pegou o país numa recessão e o país começou a dar sinais positivos. O Bolsonaro está ao contrário. O Bolsonaro, embora
os números do Michel Temer não sejam lá essas Coca-Cola toda, mas ele piorou os números e a tendência é que daqui para frente nós já vamos ter 900 bilhões de déficit público esse ano. É óbvio, tem uma pandemia, mas, enfim, a economia depois vai analisar isso com frieza, né? E eu acho que a situação diferencia muito fortemente aí. A falta de um planejamento, a falta de uma visão de pelo menos médio prazo, não falo nem de longo, e a própria situação da economia, boa parte já provocada pelo Bolsonaro. Desgaste da economia. Senador, o senhor acha que, de alguma maneira, Bolsonaro consegue entrar melhor no Nordeste? Eu queria ouvir do senhor por que o Nordeste, na sua avaliação do que o senhor ouve aí, no seu estado e com seus colegas de outros estados aí da região Nordeste, por que ainda é o bastião ali forte da oposição ao presidente da República? Eu acho que é uma sabedoria, a sabedoria da população. O povo tem essas percepções, muitas vezes instintivas, eles não estão discutindo no dia a dia a política, como os jornalistas e os políticos fazem isso, mas as pessoas têm percepção, né, e sabem, de fato, quando há uma preocupação maior, um governo mais solidário e mais atento às suas demandas e às suas necessidades. Repito, o fato de estar sendo pago esse auxílio emergencial, isso fez com que a rejeição ao Bolsonaro reduzisse em muitos setores. É um sentimento meu, certo? E você fez referência em pesquisa, mas daí a apoiar, não creio. Eu acho que a estratégia de todo político aqui, todo candidato a prefeito, colar no seu adversário que ele é o candidato do Bolsonaro. Com isso, a pessoa acaba melhorando de posição se essa estratégia realmente tiver veracidade, tiver verossimilhança, né? O senhor trouxe há pouco, né, os efeitos aí para a economia da pandemia, né, que segue, infelizmente tem atingido em cheio o país. Como é que o senhor vê os reflexos disso para o governo Jair Bolsonaro aí no médio prazo, né, já olhando para 2022? O senhor vê Jair Bolsonaro ainda assim chegando forte nas próximas eleições? Bom, eu acho... 2 anos pode acontecer muita coisa, mas a boa parte daqueles que acabaram, conservadores brasileiros, conservadores na economia, né, que acabaram no final ficando com o Bolsonaro, já preferiam antes outra alternativa. Eles preferiam, por exemplo, o Alckmin, que acabou não decolando, porque nem tudo você consegue acertar com o povo, né? Não dá para achar que a mídia, o grande poder consegue... Aliás, o povo tem uma certa percepção para isso, né? E instintivamente vê que aquela coisa está muito bem arrumada para ser uma coisa dos mesmos, dos ricos e tal. Então, mas esses ricos, eles, a meu juízo, já começam, aqueles que pensam mais, aqueles que elaboram mais, já começam a ensaiar outras alternativas. Fernando Henrique, por exemplo, é um porta-voz dessa coisa. Então, já está estimulando lá o Huck, né? Não sei se o Dória pode ser uma alternativa dessas pessoas, vai depender muito do desempenho dele no governo de São Paulo, que não está bem, né? E com tendência de piorar. Agora, também não é tão fácil, né? Não é tão fácil. O Moro é uma alternativa desse sentimento aí conservador econômico, né? Vai ser difícil, porque o Bolsonaro, como ele está ancorado em muitos grupos assim isolados, os milicianos, o pessoal das armas, que defende armamento, o pessoal que virou ardoroso, essas frações religiosas radicais nos costumes. Então, é difícil que alguém consiga somar tantos micro-universos como o Bolsonaro conseguiu somar. Mas, obviamente, também ele vai se desgastando, né? Naqueles que não são militantes, não são de nichos, né? Que acho que ele ainda continua mantendo, ele vai se desgastando, porque muita gente dizia assim, esse cara... ele não é político. Mas como não é político? Ele é deputado há 7 mandatos e tal. Não, mas ele não se mistura, não. O fato agora dele estar fazendo essa aliança, dando cargo, dando verbas
por Centrão, vamos dizer assim, já começa a fazer com que essas pessoas também vá deixando de ter encanto por ele. Então, são uma série de negações que ele vai dando e vai perdendo simpatizantes. Senador. Mas, repita ainda, de qualquer forma, é difícil, não é fácil alguém ocupar o seu lugar. Eu acho que ele tem preferência por uma vaga no segundo turno. Acho que ainda hoje tem preferência por uma vaga no segundo turno. Ele tem aí esses 25%, 30%, que é uma coisa muito pulverizada, de gente assim que não ouve muito argumento. Agora, todos que o senhor citou aí são candidatos, no mínimo, ali de centro-direita. O caminho ainda, a saída ainda é a direita, e a esquerda, nesse debate todo, ainda não será a hora da esquerda voltar ou se estruturar de maneira competitiva para enfrentar a direita, seja o Bolsonaro, seja qualquer um desses aí que o senhor citou? Essas coisas direita e esquerda, elas têm assim difícil percepção na média da população. E, lamentavelmente, o governo do PT, né, do período do PT, ele passou para muita gente a impressão de que associou esquerda à corrupção. Isso é uma mácula que nós, progressistas, eu me situo nesse campo, vamos ter que conviver e demandar um tempo ainda para que a gente possa recuperar isso. A associação de esquerda com corrupção, com malversação, é algo assim, muito, muito forte ainda. A gente vai ter que superar esse desafio. Mas acho que na medida que a gente começa a mostrar que o grande problema brasileiro de má distribuição de renda, né, que precisa equilibrar mais isso, e que o papel do poder público é de suprir isso ou diretamente através de uma educação de boa qualidade. Na medida que você dá uma educação de boa qualidade para a população, você está reduzindo a desigualdade financeira, né? Porque pelo menos esse custo a pessoa não vai ter. Na hora que você dá um bom sistema de saúde, também você vai reduzir ou vai atenuar as desigualdades. E aí um grande esforço de planejamento econômico para recuperar a indústria, privilegiar quem trabalha e quem produz. Esse é o grande desafio do Brasil, em detrimento do sistema financeiro. É impressionante, mesmo numa quadra como essa, em que você está vendo todos os setores tendo gravíssimos prejuízos, serviços, comércio nem se fala, fechado, o setor informal, e os bancos continuam praticando lucros recordes, né? Então, isso mostra que tem algo de muito errado. Então, alguém que saiba explicar isso isso é uma postura de esquerda, né? Essa é a verdadeira postura de esquerda, quem luta pela distribuição de renda, mas está confundido. Na medida que você consegue resgatar essas coisas, ou dizer, sem até dizer que é de esquerda, eu tenho dito assim, os progressistas, né? Como a esquerda está meio queimada, dos progressistas, eu acho que teriam que se juntar. Não é fácil, tem a célebre frase que a esquerda só se reúne na cadeia, mas aqui no Brasil é muito mais do que isso. Acho que hoje muitos partidos progressistas já estão, embora longe ainda, mas já estão conversando. A gente tem um fórum do PDT, o PSB, a Rede e o PV. E o PT, por que não está aí, senador? O PT não está porque o PT, a natureza do PT, com todo respeito, eu não quero aqui agredir ninguém, né? Mas a natureza do PT é uma natureza hegemônica. O PT acha que eles é quem tem que hegemonizar a esquerda no Brasil. E não, bom, pode até dizer, está no direito deles, pois bem, está no direito deles. Mas isso realmente dificulta, e na medida que o PT enfraquece como enfraqueceu, né? Esses outros partidos, se juntarem, acho que podem ter uma postura que chame mais atenção e ser uma alternativa progressista para o Brasil. É nisso que a gente acredita. E aí, sei lá, mais tarde, quem sabe o PT também não venha se somar a isso. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto comigo e com a Renata.
Obrigado, Caio. Obrigado, Renato. Prazer.